A pior crise do mundo pode ter dado mais um passo e ter agravado com os últimos acontecimentos. Talvez você tenha visto, talvez não, mas em 2021, 2 anos atrás, eu gravei um vídeo falando sobre o início da crise na China. Em 2022, eu gravei um outro vídeo destacando sobre todo esse agravamento que existiu na questão chinesa na China durante todo esse intervalo de tempo entre esses dois vídeos. E agora, em 2023, eu estou gravando um novo vídeo para atualizar, porque sim, o cenário chinês está agravado, crise imobiliária como nunca antes se viu, um impacto no mercado financeiro e um impacto muito direto aqui na nossa economia brasileira, e você vai entender o porquê. Mas o que acontece, né? Só para você entender a ligação entre as coisas e por que o Brasil é dependente da China, por que é tão importante a gente entender sobre China, entender sobre todas as questões do mercado chinês. Cerca de 30% do PIB da China vem do mercado imobiliário. O mercado imobiliário chinês já vem resbalando há muito tempo, desde lá da semana do álcool gel em 2020, 2021 deu os primeiros sinais, gravei um vídeo, 22 você gravou, gravei outro vídeo. 23 agora está gravando ainda mais porque a maior construtora chinesa já deixou de pagar as suas dívidas. E estou gravando aqui para você essa atualização. Mas o fato é que 30% das exportações do Brasil vão para a China. Dessas exportações, 30% é minério de ferro, que é justamente demandado pelo mercado imobiliário chinês, que nunca ruiu tanto como está ruindo agora. No fim do ano passado, no início desse ano, o mercado ficou muito eufórico com essas falas do premier chinês, onde ele dizia sobre o comprometimento com a abertura econômica, que a China ia voltar a crescer e tudo mais, mas isso está se mostrando bastante frustrado. O que está acontecendo? A gigante imobiliária Country Garden alerta incerteza sobre pagamentos de dívidas futuras, porque ela já atrasou o pagamento de dívidas atuais. Só para você ter um pouco de noção da dimensão da Country Garden, a gente teve um problema no passado com a Evergrande. A Evergrande ela tinha basicamente um volume de 778 projetos imobiliários em andamento. A Country Garden é a maior construtora chinesa e a gente vê aqui um número muito maior, mais de 3 mil projetos, liderança total, 3 vezes mais projetos quase do que a segunda colocada, a segunda maior construtora chinesa. E no site do Financial Times a gente consegue ver basicamente o volume de vendas do mercado imobiliário chinês mês a mês nos últimos 3 anos. Se a gente olhar essas barras azul escuro, a gente está vendo aqui os dados de 2021, onde ainda existia um crescimento no volume de vendas. Em 2022, a gente já viu esse volume de vendas cair bastante. Em 2023, na cor rosa, a gente vê um volume de vendas muito menor e cada vez reduzindo mais. Se a gente contrastar aqui o mês de julho, por exemplo, o patamar que a gente tem atualmente é 75% menor do que existia 2 anos atrás. Então, o mercado imobiliário chinês realmente está passando por uma crise severa. Se a gente vem para esse outro gráfico aqui, a gente consegue ter uma outra visão. Não mês a mês, mas ano a ano, e separado por empresas privadas, por exemplo, empresas público-privadas e empresas estatais. Então a gente consegue ver claramente que as vendas das construtoras privadas caíram muito de 2021 para 2022 e continuam caindo em 2023. O próprio Estado chinês, que é um estado que ele controla, intervém muito na economia, a gente consegue perceber que eles voltaram a elevar as vendas, voltaram a trabalhar para tentar estimular um pouco o mercado imobiliário, que representa quase 30% do PIB da China. Só que claramente eles não estão conseguindo sobrepor o tanto de queda nas vendas das construtoras privadas. Se a gente pula para esse outro gráfico aqui, a situação fica mais impressionante ainda. Nesse gráfico a gente vê o volume de vendas, ou melhor, a variação no volume de vendas de janeiro a julho, tá? Em basicamente diversas empresas, a gente consegue separar pelas cores. As rosas são as privadas, as azul claro são as público-privadas e as azuis escuras são as estatais. A gente consegue ver basicamente Evergrande caindo 90% do volume de vendas, Country Garden caindo 65% do volume de vendas, e as privadas estão vendendo muito menos. As estatais estão investindo para tentar salvar um pouco, mas a gente está vendo claramente que não está conseguindo sobrepor toda a queda de vendas que existem nas construtoras privadas. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver o que é que está acontecendo com essa maior construtora chinesa, a Country Garden. O preço da ação lá no final de 2022 estava em mais ou menos 13,50. A gente vê aqui no início do ano que estava mais ou menos em 13 e agora já passou para baixo do patamar de 1. Mas o problema só começa no mercado imobiliário, porque o grande problema mesmo
é o sistema financeiro chinês. Se a gente pegar todo o volume de dívida emitida pelo sistema financeiro chinês, a gente vê que 30% corresponde ao mercado imobiliário. Então, quando o mercado imobiliário vai mal, o sistema financeiro ele pode ser abalado. E o sistema financeiro sendo abalado, como você tem basicamente uma globalização muito grande hoje, o que acontece? Você pode afetar o sistema financeiro de outros locais também. Isso acrescenta uma aversão a risco, fora os impactos que a gente já vai sentir, já está sentindo aqui no Brasil. A gente está vendo as ações da Vale caindo 30% nesse ano, é por conta de toda a questão do mercado imobiliário. Mas o grande problema é o sistema financeiro, que pode apresentar um nível de caráter sistêmico e abalar outros bancos ao redor do mundo. Aqui que está o tendão de Aquiles. E a situação geral na China está ruim, tá? O desemprego por lá está aumentando, chegando ao ponto de que no dia 15 de agosto eles suspenderam a publicação de dados sobre desemprego entre jovens que está sendo uma questão muito complicada no mundo inteiro. Só para você ter uma noção, um dos piores fatores era o desemprego entre os jovens, que registrou um nível recorde de 21,3% no mês de junho. Então a moda chinesa é: se as coisas estão indo mal, o que fazemos? Damos nosso jeito aqui, mas paramos de divulgar o indicador porque o mercado não precisa saber do que está dando ruim aqui, já que tem sempre essa promessa chinesa, essa vontade de ultrapassar os Estados Unidos, mas claramente a gente está vendo que o cenário chinês está muito frágil, enquanto o cenário americano é um cenário completamente diferente. Inclusive, essa questão dos jovens é uma questão complicada no mundo inteiro, né? A gente tem diversos boicotes no próprio Estados Unidos, diversos boicotes de jovens que acham legal serem demitidos, que acham legal fazerem o mínimo. A gente tem aqui no Brasil essa situação do neném, né? Que são jovens que não trabalham nem estudam. A gente chega a um patamar de 1 a cada 3 jovens não trabalha nem estuda, e isso muito é culpa dos pais. Então fica um puxão de orelha para todos nós que somos pais de mimar menos e cobrar mais, né? Ensinar o que realmente é a vida ao invés de ficar passando a mão, porque isso gera um problema econômico. Sabe qual o problema que vai gerar? Problema para a sua previdência, problema para o seu INSS, porque quem paga, quem contribui para você conseguir ganhar alguma coisa de aposentadoria pública é quem? É quem está na ativa. Só que se os seus filhos não estão na ativa, como é que você vai ficar em paz na inatividade? Como resposta a essa crise na China, o que eles estão fazendo? Estão reduzindo a taxa de juros. Você pode ver a taxa de juros de curto prazo aqui, é essa que está na linha azul, e a taxa de juros só tem caído desde 2020. Enquanto o mundo inteiro está elevando a taxa de juros, a China está reduzindo numa tentativa desesperada de voltar a fazer a sua economia crescer, porque está com piora nos indicadores de forma geral. Piora no PIB, 30% do PIB é o mercado imobiliário. Essa quebra do mercado imobiliário está fazendo com que o sistema financeiro seja ameaçado e ameace o restante do mundo. E ao mesmo tempo a gente tem um alto desemprego. No momento que a economia está aquecida, está desaquecida, a gente tem um desemprego aumentando. A gente tem inflação pelo mundo inteiro e a China está reduzindo a taxa de juros. Então é um compasso totalmente diferente do restante do mundo. A economia chinesa está bastante abalada. E como é que isso impacta os seus investimentos de uma forma mais direta? Bom, de uma forma mais direta é o seguinte: o minério de ferro bateu o patamar de $200 pouco tempo atrás, poucos meses atrás. Agora a gente já está num patamar do minério de ferro em $100, tá? Quando a gente pensa no PIB do Brasil, ou melhor, nas exportações do Brasil, depois a gente fala sobre PIB, nas exportações do Brasil, 30% vão para a China. Dessas exportações, 30% é minério de ferro. O mercado imobiliário lá está só caindo. Acabei de mostrar os indicadores para você ver. Então o que acontece? As exportadoras aqui no Brasil, que estavam dando muito lucro no passado e garantindo uma boa arrecadação para o governo federal, agora estão vendendo o minério a um preço que é a metade do que venderam um ano atrás. E além disso estão vendendo muito menos. Se essas empresas estão vendendo muito menos minério e por um preço mais baixo, o que vai acontecer com o lucro dessas empresas? Vai ser menor. Pode cair taxa de juros, pode acontecer o que for. O lucro dessas empresas vai ser menor e isso vai impactar diretamente no quanto que vai ser pago de imposto para o governo federal. Isso diminui ainda mais a arrecadação federal, que hoje a gente já tem um déficit ali, não está fechando a conta para o ano que vem em 130 bilhões e o impacto deve ser ainda maior. Como é que o governo vai conseguir recompor isso? Qualquer governo, como é que ele vai conseguir recompor isso? Geralmente isso se dá por meio de aumento de imposto. Por mais que existam promessas, poxa, situação excepcional, papapá,
engata uma narrativa e consegue aumentar imposto. Se você tiver aumento de imposto, você favorece um aumento da inflação, porque os preços de tudo vão aumentar. Basicamente, se aumentar imposto para um determinado setor, um determinado segmento da economia, aquela empresa vai repassar para o cliente, os preços vão aumentar. E se a gente tem uma inflação no Brasil aumentando, déficit público, e a gente tem uma dívida muito maior que, por exemplo, a dívida mexicana, que tem praticamente a mesma taxa de juros real, ou seja, a rentabilidade da renda fixa, esperada para os próximos 12 meses. Para onde que vai investidor estrangeiro? O investidor estrangeiro vai ficar no Brasil ou vai para o México, que tem uma dívida que é quase a metade do Brasil, tem uma situação financeira muito mais confortável e não está reduzindo o juro na magnitude que é a promessa da redução de juros aqui no Brasil? Ele vai migrar daqui para lá. E o que isso pode gerar? Se o investidor estrangeiro sai daqui, poxa, não esqueça, o investidor estrangeiro tem 50% das ações do Brasil. Ele pode vender ações vão para baixo, tirou dólares do Brasil. O que acontece? O dólar pode subir, isso gerar mais inflação aqui para o Brasil e a gente destrói esse cenário de melhora da economia. É por isso que eu destaco para você a necessidade de você não entrar nessa euforia das ações. Vinícius, você passou meio rápido todo esse processo, como é que funciona mesmo? Você pode voltar o vídeo para você assistir certinho, mas basicamente a gente vai ter um impacto na arrecadação federal por conta de todo esse contexto chinês. Tendo um impacto na arrecadação federal, a gente provavelmente vai ter que aumentar o imposto para fechar a conta. Aumentando o imposto, aumenta a inflação, afugenta investidor estrangeiro, pode valorizar o dólar, como a gente já vê que está valorizando, tá? E isso gera mais inflação e estraga toda essa melhora da economia por conta da queda da taxa de juros. Vinícius, então quer dizer que as ações vão cair, acabou o cenário, meu Deus do céu. Calma, as ações do Brasil estão extremamente baratas. Sem dúvida nenhuma, vale a pena investir em ações do Brasil e a gente tem potencial, as empresas não precisam nem melhorar. O preço está baixo demais, não é uma tese de crescimento, é uma tese de preço, está muito barato. Então elas têm que valorizar sem a empresa precisar melhorar em nada. Entretanto, cuidado com a confiança na sustentabilidade dessa alta das ações no médio e longo prazo, porque o cenário interno está complicado, já mostrei em outros vídeos anteriores, toda a questão do PIB potencial, toda a questão do investimento direto, que está cada vez diminuindo mais aqui no país, tem muito pouco investimento direto, a capacidade produtiva vai subir muito pouco, se é que vai subir, e a gente vai ter distorções que pode gerar uma inflação mais para frente. Isso aqui é mais um agravante, esse cenário chinês. Então não entra nessa onda. Vai investir em ações, se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você precisa investir também em anti-ações, investimentos que valorizam muito mais do que a queda das ações quando elas caem. Que esse é um nome que eu batizei, tá lá a marca registrada minha, no meu nome lá no INPE, mas se refere a algo muito tradicional, muito trivial no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem mais de 4 trilhões de dólares investidos em hedge funds. O que são hedge funds? São fundos de investimento, estruturas de investimento que investem em ações que têm um grandioso potencial de rentabilidade no longo prazo, mas sabendo que existem ciclos de queda, eles investem também em investimentos de hedge, investimentos de proteção, o que eu batizei de anti-ações. E assim, esses hedge funds, pode pesquisar, tá? Esse dado que eu peguei é da Forbes, os 4 trilhões. Esses hedge funds conseguem ter lucratividade independente das condições de mercado, justamente o que a gente consegue fazer aqui no Brasil também, por meio do método investidor sempre em alta. E se você não sabe como fazer isso, o que são anti-ações, quais são, como investir, quanto investir, todos esses detalhes, está começando agora nos próximos dias um evento online gratuito, sem enrolação e diferente de tudo que você já viu por aí, onde eu vou mostrar o passo a passo que você tem que seguir para conseguir também lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Do evento gratuito você vai sair já com uma estrutura inicial para já começar a ter os seus primeiros resultados. Para se inscrever é muito simples, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, é só tocar nesse link, inserir seu e-mail, entrar no grupo no WhatsApp e entrando no grupo você fica lá porque todos os materiais a gente vai mandar pelo WhatsApp, combinado? Esse pode ser o último evento sobre investimentos da sua vida porque você vai ter um método definitivo usado por famílias ultra ricas no exterior, ao invés de a ação da moda, o investimento da moda que vai mudar daqui a pouco tempo. Tá bom? Fica meu convite para você. Se você gostou do vídeo, toca aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal e ativa o sininho. Faz isso para você receber as notificações de todos os próximos vídeos que a gente divulga diariamente. Um abraço e até mais. Se cuida dessa crise.